Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 19. Mete o dedo no like aí, pessoal, para dar uma força pra mim aí, DRN Audiolivros. Vamos ver se o YouTube aumenta a nossa monetização aí pra conseguir mais livros. Dá uma forcinha pra gente aí. Depois que Nico terminou a história, houve um longo silêncio na Câmara de Conselho dos Trógolos. Will ficou olhando para um ponto distante enquanto absorvia o que tinha acabado de ouvir. Os conselheiros Trógolos franziram a testa uns para os outros, como se questionando quem teria coragem para ser o primeiro a falar. Nico se sentia exposto e vulnerável. Ele nunca tinha planejado compartilhar o que acontecera depois que fora arrastado para o Tártaro. Era mais simples deixar aquela lembrança soterrada nas profundezas da sua mente. E, na verdade, havia partes que ele tinha esquecido, como Nix tinha avisado que poderia acontecer. Talvez sua mente tivesse feito aquilo para mantê-lo seguro, mas, enquanto recontava a história, tudo voltou com detalhes apavorantes. Talvez essa coisa de transtorno de estresse pós-traumático fosse mais forte do que ele admitira. Nico enfiou a mão no bolso. Seus dedos trêmulos tocaram a moeda de Will. Em geral, isso lhe dava um alívio, ao menos temporário, da dor e do sofrimento. Mas daquela vez não foi suficiente. Quando as lágrimas transbordaram e seu corpo estremeceu, Nico se virou para Will e chorou no ombro dele. Não sabia quanto tempo os dois ficaram assim. Nico achava que o namorado o teria abraçado por uma eternidade se fosse disso que ele precisasse. Mas, depois da explosão inicial de dor, Nico começou a ficar envergonhado, ciente dos Trógolos esperando em volta da mesa. Então se afastou e esfregou o rosto. Tudo bem, disse ele. Chega de tristeza. É o que é. Você também pode ter sentimentos, Nico, disse Will. Ele estava fazendo aquela coisa de preocupação de novo, franzindo as sobrancelhas. Você passou por muita coisa. Eu preciso seguir adiante se quisermos chegar a Bob. E Bling coçou a peruca branca. Então foi Nix que nós sentimos? Ela começou a despertar? Mas por que agora? Will Smith olhou para Nico com uma expressão ressentida. Nós acabamos de nos mudar. Vixe Majestade deu um clique com reprovação para Will Smith. Não é culpa do filho de Hades. Ele sempre nos ajudou. Isso, concordou o Berro Vibes. E tenho certeza de que ele vai nos ajudar agora. Com respostas, não vai? Os Trógolos todos encararam Nico, os olhos anfíbios enormes cheios de ansiedade. Ele queria ajudar, mas temia que suas desconfianças não fossem fazê-los se sentirem melhores. Você acha que está tudo conectado, supôs Will. Nix começando a despertar. Nossa missão para procurar Bob. Por que é isso tudo que está levando, não é? Você acha que ela o aprisionou? Minha pergunta é, por quê? Nick se concentrou no tampo de pedra da mesa. Não sei se você vai gostar da minha resposta. Tenta, por favor, pediu Will. Nico respirou fundo e disse: Eu acho que o propósito de vida de Nix é dar forma às coisas da maneira mais pura possível. Personificações de uma única emoção negativa, ou sentimento, ou estado de vida.
Veja os filhos dela, por exemplo. Queres, o deus da morte violenta. Geras, o deus da velhice. Eris, deusa da discórdia. Nêmesis, deusa da vingança. Áquiles, deusa da infelicidade. Uma verdadeira festa, resmungou Will. E nós conhecemos mais cedo Epíalos, divindade dos pesadelos. Isso não é muito reconfortante, disse Will. Epíalos disse que a mãe tinha 10.000 filhos? É muita coisa, disse Nico. Existe uma palavra engraçada para o que eles são. Estou pronto, manda. Cacodemônios. Eu não estava preparado para isso, confirmou Will. Os cacodemônios não são todos ruins, continuou Nico. Se nós tivéssemos tempo, eu apresentaria a você a Caronte, que trabalha para o meu pai. Tecnicamente, todos os cães infernais são filhos de Nix também. E isso faria da senhora Uliri uma. E eu conheci Áquiles em um sonho uma vez. Doce Apolo. Deve ter sido um pesadelo horrível. Nico fez uma careta e falou. Na verdade, ela disse que não podia fazer nada comigo porque eu já tinha muito sofrimento dentro de mim. Will franziu a testa. Então, milhares e milhares de cacodemônios. Eu mal venci Epíalos com todo o poder que eu tinha. E nós ainda nem chegamos ao Tártaro. Se tivermos que percorrer exércitos dos filhos de Nix, é possível que a gente tenha que enfrentar alguns deles, admitiu Nico. Ou talvez a gente encontre algum como Nêmesis que queira nos ajudar. Will ergueu as sobrancelhas. Nada disso explica por que Nix está tão interessado em Bob e em atrair você para o Tártaro. E ameaçar a nova residência dos trogloditas, acrescentou Will Smith, gerando uma série nova de gritos, cliques e rosnados dos outros membros do conselho. Nico pensou naquele jardim horrível de trevas no Tártaro, naquela mansão feita de insetos. A ideia de Nix interferindo na felicidade recém-encontrada dos trogos partiu de seu coração e o deixou com raiva. Nix é obsessiva, comentou ele. Eu a enfrentei brevemente e ela ficou ofendida por quem eu era. Certo, disse Will. Toda aquela coisa de você fugir de quem de fato é. Ela é uma deusa primordial da noite e das trevas. Não tem nada que ela despreze mais do que alguém que deixe suas trevas para trás. Ela não gosta de seres que rejeitam a forma para a qual eles foram destinados. Will bateu com a mão na testa. Ah, agora entendi. Bob, que é um antigo titã. Nico assentiu. Um antigo titã cujas lembranças foram levadas pelo Let e que agora escolhe ser uma pessoa diferente. Então ele é, tipo, catnip do mal para Nix. Nico teve vontade de rir. Tecnicamente, Will foi certeiro, mas uma sensação terrível o dominou novamente. O terceiro verso da profecia surgiu de sua mente. Deixa para trás algo de igual valor. Se Nix desprezava tudo que era luz. Nico. Will botou a mão no ombro do namorado. Nico balançou a cabeça. Desculpa. Ainda é muita coisa para pensar. Era uma mentirinha à toa no meio de uma verdade muito real. Mas Nico não conseguia verbalizar seu pior medo. Se caísse no choro de novo, ele tinha medo de nunca mais conseguir se recompor. Então você acha que o Sr. D estava certo? Perguntou Will. Os sonhos, os pedidos de ajuda do Bob, é tudo uma armadilha para atrair você de volta ao Tártaro? Não sei, admitiu Nico. Se bem que, se ela quer que eu chegue ao Tártaro, para que enviar Epíalos para nos atacar? Will estava pensativo, com uma expressão séria, o que não era lá muito fácil usando aquele chapéu de queijo. Alguma espécie de teste? Ibling clicou para Will. Explique, filho de Apolo. Troglos não gostam de testes. Ainda mais se tiverem perguntas discursivas. Aí que é bom.
Os outros membros do conselho chiaram em concordância. Bom, pensem da seguinte forma, começou Will. Nix acredita que todo mundo está destinado a ser uma coisa. Nico, como Bob, desafiou isso. E Pielos estava tentando provar que Nico não conseguia escapar dos pesadelos dele. Ele se virou para Nico. Que você não conseguiria nem chegar ao Tártaro antes de ceder às suas trevas. E ele quase acertou, disse Nico. Se você não estivesse junto... Will apertou a mão dele. Eu sempre estarei junto. Mas, se os testes ficarem mais difíceis, quanto mais fundo a gente for... Eu odeio muito essa ideia. Você precisa enfrentar Nix, disse Will Smith. Com a parca acolchoada e uma pilha de gorros na cabeça como panquecas multicoloridas, ela não parecia uma representante típica do governo. Mas estava inclinada para a frente, as mãos entrelaçadas com uma expressão de autoridade absoluta. De repente, Nico entendeu por que ela tinha sido escolhida como líder do conselho. Se você não fizer isso, continuou ela, Nix vai atormentar você e o Titã Bob para sempre. E qualquer pessoa de quem vocês gostem. Nico entendeu o que ela queria dizer. Os Trógulos eram amigos deles. Ao levá-los para o mundo inferior para protegê-los, o semideus os tinha colocado, sem querer, no caminho do furacão Nix. Nico fechou a mão com força. Eu só não entendo por que ela se importa tanto comigo. Eu sou um semideus. Trógulos não tem sobrancelhas, mas o Will Smith arqueou a pele onde as sobrancelhas ficariam. Você é Nico de Ângelo? Os outros Trógulos murmuraram e assentiram. Você mostra novos caminhos pelas trevas, acrescentou Clark Jones. Você vê os Trógulos, disse Bling. Você vê o Titã Bob. Will sorriu e apertou a mão dele. Nix odeia o que você representa. Mudança, declarou. O Will Smith assentiu com sabedoria. Ou pelo menos o potencial para isso. Nico ficou incomodado com o jeito como estava olhando para ele. Com confiança e orgulho, como se ele fosse alguém que merecesse holofotes. Sendo filho de Hades, ele não curtiu holofotes. Eu vou resolver isso, prometeu ele. Vou salvar Bob e convencer Nix a recuar. Nós vamos, corrigiu Will, do magnífico chapéu de queijo. E olha, se Nix quer tanto suas trevas, você pode deixar um pouco com ela. Não seria algo assim tão ruim. Nico sabia que ele estava de brincadeira, mas o comentário não caiu bem. Você é hilário. Então está decidido, disse Will Smith. Nós, trogloditas, vamos guiar vocês pelo Erebor até o outro lado do mundo inferior, onde vocês podem descer para o Tártaro. Nós vamos fazer o possível para manter vocês escondidos de Hades e Nix. O conselho concorda? Os 5 trogloditas clicaram ao mesmo tempo. O Will Smith abriu um sorriso largo para Nico e o Will. Excelente. Agora vocês devem descansar. No brilhar dos cogumelos, e Bling e Vixe Majestade acompanharão vocês pelos caminhos. Brilhar dos cogumelos? Perguntou Will. É o amanhecer deles, explicou Nico. Quando os cogumelos começam a brilhar. E os caminhos? Nós não viajamos por local aberto, explicou Berro Vibes. Para nossa própria segurança, nós encontramos trilhas escondidas. Para evitar a atenção dos lacaios de Hades, completou Vixe Majestade, e dos fantasmas. Fantasmas? Aqui é a terra dos mortos, Will, disse Nico. Nem todas as almas atravessam vestígio ou chegam ao reino do meu pai. Algumas se perdem ou desviam por algum motivo. Ficam vagando como fantasmas. Os fantasmas não costumam ser perigosos, comentou Vixe Majestade, mas costumam ser tristes. É difícil ouvir o choro deles. A gente quer ajudar, mas não pode.
Will se virou para Nico. Isso não é perturbador para você? Tantas almas perdidas? Por que seria? É só parte de como as coisas são. O mundo inferior é meu segundo lar, Will. O filho de Apolo estremeceu. Eu nunca poderia morar aqui. Nico segurou a vontade de dizer: ninguém está pedindo para você fazer isso. Ele respirou fundo e se virou para Will Smith. Nós agradecemos pela sua ajuda, disse ele, transformando a frustração com Will em gratidão pelos trogloditas. Eu devo a vocês muitos lagartos raros pelo trabalho que estão tendo. Isso deixou o conselho em um frenesi de empolgação, até o Will Smith conseguir acalmar todo mundo. Nós ajudamos porque é o certo, filho de Hades, declarou ela. Não porque esperamos lagartos saborosos. Mas nós não vamos recusar lagartos saborosos, acrescentou Will Bling. Ele se levantou tão rápido que o tricorne quase caiu. Agora vem, vou levar vocês para o recanto da soneca, onde podem descansar com os pequenos. Will abriu um sorriso fraco. Um cochilinho com trogloditas bebês? E Bling assentiu e disse: eles vão adorar a oportunidade de compartilhar os cobertores com heróis. O CEO foi o primeiro a sair da sala do conselho e Nico ficou por último, os pensamentos fervilhando. Ele sabia que a intenção de Will era boa. Nunca tinha conhecido alguém tão gentil e compreensivo. Mas, depois de menos de um dia no mundo inferior, o local já estava expondo uma parte de Will que parecia diferente, mais crítica. Era óbvio que Nico tinha dificuldade com a forma como as outras pessoas o enxergavam, e já tinha precisado corrigir as percepções de Will antes. Mas será que estava piorando? Will não parecia muito disposto a apreciar a segunda casa de Nico, nem os trogloditas. Por outro lado, nada na história de Nico sobre seu tempo no Tártaro tinha feito com que aquilo parecesse bom. Ele podia responsabilizar o Will por achar que tudo no mundo inferior era ruim depois de ouvir aquele relato? Quando eles estavam se deslocando pela enorme área principal, foi a piada de Will sobre Nix ficar com um pouco das trevas dele que mais incomodou Nico. Se fosse fácil assim, se alguém pudesse apenas retirar todas as partes sombrias, assustadoras e tristes dele. Mas, ao mesmo tempo, elas faziam parte de quem Nico era. Ele não seria Nico de Ângelo sem seu passado. Mas isso o tornava menos atraente para Will? Ah, era tão confuso pensar nisso. Nico desejava não ficar tão triste o tempo todo, mas também não gostava da ideia de abrir mão disso. O que alguém como ele deveria fazer? O garoto ficou surpreso quando ele e Will se deitaram em 2 sacos de dormir ao lado no recanto da soneca dos tróglos, e o sono veio tão rápido. Em geral, quando sua cabeça estava toda, ele ficava acordado por horas. Mas não dessa vez. Ele estava exausto demais e seu corpo precisava desesperadamente de descanso. Ele sonhou que entrava em um mar de sombras até os joelhos. Formas flutuavam na escuridão, mas o que eram? Eram pequenas. Mal chegavam às suas canelas e se espalhavam cada vez que Nico dava um passo. Por curiosidade, ele se curvou e tentou tocar em uma. Uma boca se arreganhou, cheia de dentes afiados e brilhantes. Nico puxou a mão e a cena à sua frente mudou. Ele se viu parado na frente de um poço longo cavado na terra. Uma espécie de líquido fedorento gorgolejava no fundo. Nico apertou o nariz. Uma sombra azul começou a se formar no gás tóxico no fundo do poço. Nico sabia o que estava acontecendo. Sabia que era sonho. Mas isso não aliviou a sensação de medo. O espírito assumiu uma forma. Bianca estava usando o traje de caçadora de Ártemis, uma parca prateada, um arco no ombro, embora ainda estivesse iluminada por um brilho azul fantasmagórico. Oi, mano. Você não é minha irmã, ele disse com amargura. Nix, sai dos meus sonhos.
Você precisa escolher, Nico. O rosto dela era tão adorável, tão suave, tão caloroso. Deuses, como ele sentia saudade de Bianca. Você consegue contar a verdade para Will? Perguntou ela. A verdade sobre quem você é? Nico se recusou a ser parte daquilo. Virou-se e saiu andando. Mas de repente Bianca estava de novo na frente dele. Eu odeio tanto a lógica dos sonhos, gritou ele. Escolha. Mensagem recebida. Bianca tirou uma flecha da aljava. Escolha, Nico. Deixe uma mensagem após o sinal, rosnou ele. Bip! Ela encaixou a flecha no arco e puxou a corda. É um sonho, Nix, disse ele. Você não pode me machucar aqui. Dessa vez, a voz horripilante da deusa saiu pela boca de Bianca. Tem certeza disso, filho de Hades? A flecha de Bianca perfurou o peito de Nico e a dor explodiu no corpo dele. O semideus não conseguiu respirar ao cair para trás. Bianca apareceu acima dele, rindo enquanto disparava mais uma flecha queima-roupa, depois uma terceira, cada uma queimando o corpo de Nico. Estarei à sua espera, disse ela. Nico derreteu na escuridão. Ele acordou afobado, a mão no peito. O rosto estava molhado de suor. Uma dor fantasma latejava em seu peito, tão intensa que levou um tempo para a respiração voltar ao normal. Nico se obrigou a aguentar tudo em silêncio, pois não queria interromper o sono de Will ao seu lado. O recanto da soneca estava vazio, com pilhas de sacos de dormir e cobertores onde antes os troglos pequenos estavam descansando. Com o máximo de cuidado possível, Nico se levantou e foi até a entrada, para poder sentir o ar fresco que deslocava por todo o sistema subterrâneo. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Ele sabia que os sonhos de semideuses sempre ficavam piores no mundo inferior. Mas Nyx tinha se manifestado do Tártaro e tinha conseguido machucá-lo. Os poderes da deusa aumentariam conforme eles se aproximassem? Ele olhou para Will dormindo em paz. Nico torcia para que o namorado pelo menos estivesse livre de pesadelos. Decidiu naquele momento não contar seu sonho mais recente. Seu namorado era um cuidador por natureza, o que o tornava um grande curandeiro, mas, naquele caso, o que ele poderia fazer para ajudá-lo? Talvez fosse hora de Nico ajudar o Will, para variar um pouco. Portanto, ficou na entrada, banhado pela luz fraca das tochas lá fora, e observou o sono do namorado. Quando enfim se deitou de novo no saco de dormir, Nico permaneceu acordado. Recusou-se a deixar que Nyx o afetasse com tanta facilidade.